buscando a ciência para poder honrar a alma de Chico. Nenhuma lágrima mais, mãe, nenhuma lágrima mais. Livros de Marx e Cordão de Ouro. Comunista rico. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um vídeo para o Deus Algoritmo, certo? Em que nós vamos fazer alguns reacts, beleza? Porque eu notei que o vídeo de maior sucesso no meu canal é um dos meus ensaios, né? No qual eu falei sobre o livro dos irmãos Strugatsky, Piquenique na Estrada. Eu gostaria de fazer mais vídeos nesse estilo de ensaio, só que eles dão um trabalho e eu estou muito enrolado com a faculdade. E às vezes eu tenho preguiça também de fazer as pesquisas, de separar os materiais e tal. Então eu tenho que fazer uns reacts aqui para alimentar o canal, né? Senão fica sem nada, beleza? Então se tiver alguma coisa que vocês queiram me sugerir para eu assistir ou comentar, tá certo? Os comentários estão à disposição, beleza? Então hoje nós vamos assistir um vídeo do Padre Paulo Ricardo, né? Que um rapaz me sugeriu que a gente fizesse um vídeo vendo os religiosos falando mal do marxismo, né? Eu acho que é uma proposta interessante, né? Visto que nós já tivemos alguns vídeos aqui no canal falando sobre religião, não é isso? Então vamos ajudar a desmascarar, né, algumas farsas que às vezes líderes religiosos pop, né, que usam as redes sociais, acabam incutindo nos seus seguidores. Esse vídeo que nós vamos ver, por exemplo, tem 39 mil visualizações, tem 2 anos. O canal do Padre Paulo Ricardo tem 1,95 milhão de inscritos. Então não é como se esse tipo de vídeo não estivesse chegando em muita gente, né? Um discurso muito problemático, que é esse discurso dogmático, né, da religião, em que você tem um representante do conhecimento que vem de cima e impõe para baixo a verdade, né, isso que é a verdade revelada. Então é muito problemático, é um discurso que chega em muita gente e às vezes a gente ignora, né? Então vamos ver, né? Esse padre Paulo Ricardo é um padre que tem redes sociais aqui, usa bastante, né, para fazer comunicação aí com a sua congregação virtual, né? Isso. E que fala muita merda sobre marxismo, mas assim, muita merda, né? Então eu vi alguns vídeos dele aqui para separar pra gente fazer o react, só que a maioria dos vídeos era, porra, só ideologia, só, sabe, propaganda, muito superficial, não trazia nada que fosse de argumento, né, que a gente pudesse responder, destrinchar. Então eu separei uns dois aqui, nós vamos fazer react de 2 vídeos desse padre Paulo Ricardo, até porque são vídeos bem curtinhos, né? Então vamos lá. O primeiro vídeo se chama Não Espere Coerência de um Marxista. Vamos ver por quê. O marxismo ele tem uma série de convicções e princípios. Tá muito acelerado, né? Vamos botar 1.25. O marxismo ele tem uma série de convicções e princípios básicos, de tal forma que a gente poderia dizer que o marxismo não é bem uma filosofia, ele é uma Não é bem uma filosofia o marxismo, é o que então? doença. É uma doença. Olha a outrificação, né? A transformação do outro num sujeito diferente que, enfim, que não deve ser debatido, né? Que não deve ser levado em consideração. É uma doença, quer dizer, você está descartando a posição intelectual, filosófica do outro. Né? Isso já começa assim, né? Filosófica. Ou seja, ele é um vírus que impede a pessoa de buscar a verdade, onde o que ela busca é somente a questão dos interesses. Veja, Padre Paulo Ricardo, ele descobriu que existem interesses de classe, né? Os vídeos desse sacerdote, eles são muito perigosos e problemáticos exatamente porque ele descobriu, leu alguma coisa, né, sobre marxismo. Então ele pega alguns jargões e alguns termos do palavreado comum do marxismo e da crítica ao marxismo, e ele incorpora no discurso dele, de forma que parece que ele está falando alguma coisa técnica que faz sentido, né? E aí veja o que ele falou aqui, novamente, ó. Que impede a pessoa de buscar a verdade, onde o que ela busca é somente a questão dos interesses. É um vírus que impede a pessoa de buscar a verdade. O marxismo é um vírus que impede a pessoa de buscar a verdade, e o que ela busca são apenas os interesses. Veja, ele descobriu que dentro do marxismo existe o que a gente chama de interesses de classes, certo? E a contradição fundamental do capitalismo, como nós já vimos aqui no canal também, é que a gente tem interesses de classes conflitantes entre a burguesia e o proletariado. E esses interesses de classes, eles são antagônicos e são irreconciliáveis.
e que para resolver o problema da contradição desses interesses, apenas se a gente conseguir superar a forma do modo de produção hoje posta, que é o capitalismo, né? Então, superando o capitalismo, a gente teria a resolução dessas contradições de interesses. Isso é uma coisa que é dada no comunismo. Então veja como parece que o padre Paulo Ricardo está falando uma coisa real aqui. Só que veja como ele distorce, porque quando ele diz que não existe verdade e apenas interesses, ele já não está mais falando de marxismo, certo? Porque Marx e Engels eram, antes de tudo, cientistas, principalmente Marx. Marx, principalmente, era um cientista social que estudava a sociedade, o fato social, economia e filosofia, certo? Marx era um cientista. Engels era mais filósofo. Então você tem uma tradição de pensamento que está ligada à investigação da realidade e dos fenômenos sociais como eles se dão nessa realidade material. Por isso, a tradição filosófica de Marx é o materialismo dialético, certo? Então é totalmente oposto a isso que o padre está falando aqui agora, né, que não existe verdade. Pelo contrário, Marx e Engels defendem a verdade sobre como o modo de produção está posto e como o processo de exploração se dá para gerar mais valor, que gera o lucro que dá origem ao abismo de classes que existe entre a burguesia e o proletariado. Então veja, não é que não existe verdade, é claro que existe verdade, só que a verdade é que neste mundo em que nós estamos existem interesses antagônicos, certo? A gente não está descartando a verdade de modo algum, não. Nós estamos descrevendo o mundo como ele é. Portanto, sim, verdade científica, certo? O marxismo é uma ciência, certo? E como tal, ela busca descobrir, descrever e prever o mundo como ele se comporta, certo? No caso do marxismo, o movimento da sociedade, o movimento da economia, o movimento da realidade, tá certo? Então, sim, existe verdade. Então, primeira mentira que o padre conta, né? Vamos continuar esse vídeo aqui, que ele é curtinho, mas acho que dá pra falar bastante coisa, sim. Então, se ela sabe que não existe verdade, que tem interesses, isso é um vírus que entra no sistema do pensamento da pessoa. Vocês já sabem, né? Existe verdade. E sobre o mundo real, a realidade que existe, existem interesses. E a pessoa é capaz de dizer tudo e o contrário de tudo. Então é por isso que os marxistas antes combatiam os homossexuais e agora os veneram. Pelo contrário, né? Dentro do marxismo não há absolutamente nada, não tem nada dentro do fundamento científico e filosófico do marxismo. Não existe absolutamente nada que fale sobre homossexualidade, se é bom, se é ruim, se é certo, se é errado, se tem que matar, se tem que deixar viver, se tem que colocar no governo, né? Não tem absolutamente nada sobre isso. Certo? Não tem absolutamente nada sobre isso. Na tradição marxista, como o marxismo se utiliza de um método de análise da realidade, que é o materialismo dialético, então na tradição marxista, sim, você pode ter pensadores que vão utilizar o ferramentário de Marx para observar a realidade, afinal, trata-se de uma ciência social, certo? E nessa análise da realidade, ter uma análise de classe relacionada à identidade LGBT, seja lá qual for, né? Agora, na tradição de Marx, ou no texto marxiano, certo? Na análise científica da sociedade, não tem nada sobre isso. Não é do interesse de Marx. O interesse de Marx é da organização econômica, certo? E como você tem pequenas elites econômicas que exploram o trabalho, que é a única coisa que gera valor no mundo, é o trabalho. Então, o capital explora o trabalho para gerar mais valor para uma pequena elite encastelada principalmente a elite financeira, né, acima da organização social como um todo, em que 99% da população do mundo é classe trabalhadora e trabalha para gerar valor para essa elite encastelada lá que usa o capital para explorar o trabalho dos outros. Esse é o cerne, né, da teoria marxista. Não existe gostar ou não gostar de homossexual, isso não existe. O que existe, com certeza, é se houve injustiças cometidas contra pessoas LGBT em regimes ditos socialistas, sejam eles socialistas de fato ou não, isso nem importa, certo? Se dá por preconceitos que existem na realidade, certo? Então, em por todos os países do mundo, em diferentes épocas, você tem diferentes gradações e expressões de preconceitos, especialmente preconceitos com relação à sexualidade, que são muito comuns na humanidade e vão se expressar dentro de todos os governos e modos de produção que sejam, tá certo? Se existe homofobia dentro de um Estado socialista, é porque aquelas pessoas são homofóbicas e não porque o socialismo é homofóbico,
certo? Isso é, ok? Básico do básico, ok? Então ele vai dizer aqui que não tem consistência no pensamento marxista. Claro que tem, porque o pensamento marxista não versa sobre isso, né? O marxismo não é o único conhecimento que a gente precisa na realidade. Claro que não. O marxismo é uma defesa científica da concepção de organização econômica. É isso que o marxismo é, tá certo? Não quer dizer que a gente descarta outras formas de conhecimento, absolutamente pelo contrário, tá certo? Engels é um cara que era defensor ferrenho do conhecimento científico, certo? Você tem a famosa citação de Lenin, né, que preferia um engenheiro burguês a 1000 revolucionários soviéticos, né? Tô aqui citando de orelhada, né? Mas porque o que ele precisava depois de tomar o poder do Estado Soviético era eletrificar a Rússia. E o marxismo não ensina a eletrificar a Rússia. Eletrificar a Rússia é uma questão de engenharia, né? De física, né? Então, sim, a gente precisa de diferentes formas de ciência, de conhecimento para construir a sociedade, certo? E sobre a construção da sociedade, nós temos o desenvolvimento dos valores de tolerância entre os diferentes tipos de cultura, certo? Então, dentro das expressões humanas, a gente tem a gama de expressão sexual, que gera todo uma forma de expressão, não apenas de gênero ou de expressão de gênero, né? Mas cultural também, não é isso? Então, se os marxistas defendemos hoje os LGBT e no passado possivelmente não defenderam, não é porque mudou o pensamento marxista, é porque a sociedade como um todo avançou para a superação desses preconceitos absurdos que não têm lugar no século XXI, né, gente? Né? É por isso que o marxismo, antes, queriam implantar o ateísmo e agora resolveram se infiltrar dentro das igrejas. Não, certo? Não. Veja, para Marx, e portanto, na tradição marxista, a crítica da religião é o pressuposto de toda crítica. Por quê? Não é que a religião é uma coisa ruim, malvada, né? Isso que mente para você. Não necessariamente, embora muitas vezes, em muitos casos, seja. Não é isso? Mas porque a religião, conforme colocado historicamente, ela não é só uma forma de expressão espiritual, né? A religião organizada é, principalmente na antiguidade da humanidade, mas até os tempos modernos persiste como forma de organização social, tá certo? E nessa forma de organização social, ela influi no governo, influi na economia. Sempre foi assim e continua a ser assim hoje, certo? O problema da religião não é a religião em si, mas a questão do dogma. Porque a religião ela é uma forma colocada de estrutura social que se baseia em dogmas, ou seja, em verdades metafísicas absolutas, inegáveis e insuperáveis. Tá certo? Então, se eu tenho uma organização como a Igreja Católica, por exemplo, que é muito poderosa no mundo inteiro e influi no governo, influi na economia, influi na organização social, ela influi de que modo? Sobre os seus dogmas que se vendem, se localizam, se mostram, se expressam como uma verdade revelada por Deus. Então qual é o problema da religião? É porque ela impõe esses dogmas de cima para baixo. Então se Deus odeia gay, quem é você para dizer que tem que defender gay? Não é isso? Se Deus odeia gay. E Deus está certo e você está errado. Deus é Deus e você é porra nenhuma. Não é isso? Então esse é o problema da religião, né? Que ele se expressa como forma de organização social. É por isso que Marx fala que o pressuposto de toda crítica é a crítica da religião. Não à toa, Engels diz que durante um momento muito breve na tradição filosófica do continente europeu, né, ele diz que éramos todos Feuerbachianos, né? Que Feuerbach foi esse filósofo pós-hegeliano que fez a crítica do cristianismo, né? Em um livro chamado Essência do Cristianismo, em que ele opera basicamente nessa demonstração, né, de que Deus é uma expressão da organização social das pessoas. Não é isso? E, portanto, se é uma expressão da organização social das pessoas e é também uma verdade revelada de cima para baixo, você construir um Estado racional é você criticar a forma de sociedade que está posta. A forma de sociedade que está posta como verdade revelada. Não é isso? Então, sim, a crítica da religião é o pressuposto de toda crítica. Não quer dizer que o comunismo queira instaurar, né, o ateísmo.
Né? Isso nunca foi tentado na história. Né? O que Lenin fazia, sim, e advogava a divulgação do ateísmo, é que é justamente para combater o pensamento religioso como eterno, como superior, como dogmático. Né? Isso, o pensamento religioso, ele tem esse problema. Né? Você já tem todas as respostas para a explicação da realidade. A religião, ela oferece respostas para tudo sem explicar nada. Então, sim, Lenin advogava a divulgação do ateísmo, certo? Para combater o pensamento religioso, justamente conseguir instaurar uma tradição política que fosse mais crítica, né? Que de fato estivesse à altura de cumprir os desafios que eram a modernização do Estado russo, né? E posteriormente do Estado soviético, né? E alcançar os milagres que alcançaram, né? Com a plenitude de alimentação na União Soviética, que antes era um país paupérrimo, né? Então, plenitude da alimentação na União Soviética, plenitude de literatura, era o país que mais lia no mundo. Né? Isso, uma potência científica, uma potência dos esportes. Né? Isso, para construir esse Estado novo, né? Isso era necessário a divulgação do conhecimento científico. E Lenin acreditava que a divulgação do ateísmo era importante para a modernização, né, do Estado. Então, sim, havia essa questão da divulgação do ateísmo, a crítica ao pensamento religioso dogmático, né? Isso está sim na tradição marxista. Mas não quer dizer que o ateísmo seria imposto e que a fé das pessoas seria varrida e que a religião é proibida. Certo? Isso nunca aconteceu. Certo? Isso não chega a ser essa forma de apagamento cultural. Né? Isso não está advogado por nenhum marxista revolucionário relevante, nenhuma tradição certamente das que existem hoje. Não é isso? Então, quando o padre fala aqui que antes defendiam o ateísmo, pelo contrário, defendem até hoje, não é isso? Agora se resolveram infiltrar nas igrejas, é porque justamente o pensamento religioso não é uma barreira para os comunistas, certo? Nós divulgamos o pensamento ateísta, nós divulgamos a crítica da religião, mas se você tem sua fé, é uma coisa do seu foro pessoal. A questão é que você tem que entender que a sua fé não deve influir nos negócios de Estado, tá certo? E na organização da sociedade. A fé de cada um é a fé de cada um. Então, você ter sua fé não é um problema para nós. O problema é quando a religião organizada começa a pautar a cultura, o Estado, a economia, né? Esse é o nosso problema. Então, sim, dentro das igrejas deve ser feito a disputa pela consciência de classe, como em todos os espaços da sociedade, beleza? Isso aí não tem nenhuma contradição no marxismo aí. Pode parecer para você incoerência, mas não é incoerência, é simplesmente adaptação. Por quê? Porque eles não têm convicções. Tudo que ele falou agora a gente viu que é falso, não é isso? A gente já viu que ele está mentindo aqui a essa altura, não é isso? Não tem convicções, é pura mentira, não é isso? Vamos lá. Eles têm mesmo um vírus, uma doença no jeito de pensar. Qualificação da humanidade do outro. O jeito de pensar deles, eles não creem que existe uma verdade. Pelo contrário, defendemos que existe sim realidade material e todas as disputas ideológicas são colocadas sobre o campo da realidade material. Isso é um interesse. Então isso tanto faz. Então, por exemplo, pegue sei lá, se você encontrar um padre que seja realmente, profundamente marxista, ele pode usar, sei lá, uma túnica afro para implantar a revolução, mas no mês seguinte ele pode usar rendas e uma casula. Veja, esse padre Paulo Ricardo é inimigo da teologia da libertação, né? Que é uma corrente principalmente católica, se expressa principalmente na Igreja Católica no Brasil, mas também existe em denominações evangélicas, né? Que é basicamente uma doutrina cristã católica de esquerda, não é isso? E que durante a ditadura militar brasileira, muitos sacerdotes ligados à teologia da libertação foram importantes líderes comunitários de defesa dos perseguidos políticos, inclusive auxiliou a luta armada em dada medida em alguns lugares do Brasil, certo? Então, obviamente, o Paulo Ricardo ele se coloca contra essa corrente dentro da Igreja Católica. Mas é isso, né? O marxismo deve sim ser disputado, a consciência de classe, a visão de mundo materialista e dialética deve sim ser disputada em todos os espaços de sociabilidade, e os
camaradas cristãos, católicos ou não, ligados ou não à teologia da libertação, são bem-vindos nas nossas trincheiras dessa disputa cultural contra-hegemônica que nós estamos travando aqui. É isso. Porém, o marxismo nada diz sobre a organização da Igreja Católica como deve ser, certo? A organização da Igreja Católica é da Igreja Católica, o marxismo não tem um A, um B a dizer sobre isso, a não ser que não deve interferir no poder de Estado e na organização da sociedade, né? Então, se o padre vai usar uma túnica afro ou rendas, isso aí é do interesse do padre, certo? O marxismo não tem nada a ver com isso. Romana, incenso e canto gregoriano, se isso ajudar a revolução. A coisa não tem convicções. É por isso que as pessoas ficam assim, não sabem o que é que nós estamos combatendo. Não, mas já melhorou muito. Olha a Igreja do Brasil como ela melhorou, porque veja só, na década de 70, a maior parte dos padres não usava casulo, agora está todo mundo usando casulo. Olha como melhorou, como ficou mais tradicional, né? Ficou uma beleza. Mas a pessoa não está entendendo o que é que nós estamos combatendo. Nós não estamos aqui, o problema aqui não são os metros. Tem a ver com a roupa do padre, cara, eu não entendi isso. De pano que você usa quando você sobe ao altar. Entende? O problema aqui é o seguinte, você está ou não está ensinando a verdade para as pessoas, libertando as pessoas e trazendo elas para o Cristo? Essa é a pergunta. Isso está sendo feito? Entendeu? Então, se nós estamos afastando as pessoas da verdade, se antes você usava, né, um método, digamos assim, mais grotesco, e agora você usa um método mais sutil, as coisas melhoraram ou as coisas pioraram? Eu acho que as coisas pioraram, porque agora ficou difícil as pessoas perceberem o que você está fazendo. Essa parte final aí foi meio nada com nada, né? Mas veja como ele fala, né? Se utilizando desse lugar de determinar o que é verdade, né? A verdade enquanto revelada por Deus, dogmática, para pautar a organização da sociedade, o comportamento das pessoas. É isso, como ele se arroga de falar dessa verdade, que assim ele chama. É isso. Então, a gente estava falando disso no início, né? Como o pensamento religioso ele acaba sendo perigoso politicamente por causa disso, porque acaba pregando verdades que são nada mais do que dogmas religiosos, como se devessem pautar a organização social e o Estado, o funcionamento do Estado como um todo, certo? Mas vimos que baboseira, né? Isso não condiz com a realidade da teoria marxista de forma alguma, o que o padre traz, né? Isso. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, ajuda aí o canal a crescer. Tá certo? E vamos pro próximo vídeo do padre aqui.